Fala pessoal, professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marcos Edu. Hoje eu vou trazer para vocês questões de matemática para concurso. Então, se você vai fazer concurso do IFPR ou outros concursos aí que exigem aquela matemática básica para concurso, pode ver esse vídeo aqui que ele vai te ajudar com certeza, tá? Então, nós vamos começar aqui com essa primeira questão já, uma questão do núcleo de concurso da UFPR. Essa prova foi aplicada em 2021 para o cargo de investigador de polícia, papiloscopista. Então vamos lá, essa questão aqui é uma questão clássica de semelhança de triângulos. A gente tem aqui um triângulo, né? Como você pode observar, nós temos aqui esse triângulozinho. Deixa eu tentar dar um destaque a ele aqui, ver se eu consigo fazer uma retinha aqui, ó. Temos esse triângulo aqui e junto a ele a gente tem um outro triângulo um pouquinho menor aqui, ó. Triângulo menor. E esses triângulos aqui eles são semelhantes. Vamos ler a questão e a gente analisa aqui, ó. Uma armação metálica possui o formato da figura abaixo. Esse formato aí que está sendo mostrado, né? Formato da figura abaixo. Vou limpar aqui para ficar melhor da gente enxergar. Nessas condições, qual é a medida da altura H? A questão não dá a altura, mas ele quer saber qual é essa altura aqui. Então, essa é a nossa incógnita. Como é que a gente descobre isso? Ó, como eu falei a vocês, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. O que significa que a gente tem basicamente aqui ó, o mesmo ângulo. E o ângulo, né? Ele respeita algumas proporções que a gente tem, que você provavelmente já conhece, seno, cosseno e tangente, que pode ser assunto para outro vídeo. Mas ele mantém umas proporções. E essa proporção, a gente pode entender aqui, que quando eu analisar essa altura do triângulo pela base, ela tem que ser igual tanto para esse triângulo maior, quanto para o triângulo menor. Então, se eu disser que eu tenho essa relação aqui, ó, H dividido por, ó, quem é esse comprimento aqui, ó, é 2,5 mais, desculpa, 2 mais 1,5. Então, a gente tem 2 mais 1,5. Então, ó, essa altura dividida por essa lateral aqui, ela vai ser igual, ela tem que ser igual a essa dividido por essa. Então, basicamente é isso que nós vamos utilizar aqui como conhecimento para poder resolver essa questão. Então, a nossa base da questão agora, ela vai se resumir a isso, tá? Então, nós temos aqui que 80, perceba que aqui está dado em metros e aqui está em centímetros. 80 centímetros é igual a 0,8 metros. Então, posso dizer aqui que 0,8 dividido por 2 vai ser igual a isso. Porque ó, a gente manteve a mesma proporção. Perceba aqui, ó, a altura dividido pela base. E aqui, a altura dividido pela base. Então, essa proporção tem que ser igual. H dividido por 3,5 tem que ser igual a esse Hzinho aqui, que é o 0,8 dividido por 2. Então, basicamente aqui, é só a gente resolver essa equação. A gente tem assim, ó, H 2 mais 1,5, 3,5. Igual a 0,8 por 2, a gente já pode dividir a 0,4. Então, o nosso H fica igual a 3,5 vezes 0,4. Então, basicamente, a gente faz essa multiplicação e está resolvido, né? 3,5, 0,4. 4 vezes 5, 20. Vem 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. E aqui é 0, 0. Vai ficar 0, 4, 1. Como a gente tem, ó, uma casa decimal devido ao 3,5 que a gente volta e uma casa decimal que a gente volta duas casas. Então, volta 1, 2, fica 1,40. 1,4, letra B é a nossa resposta correta. Vamos dar prosseguimento agora, vamos à questão 2. Essa questão aqui é do mesmo ano, da mesma prova ainda, do papiloscopista. E a gente vai analisar agora. Vamos lá. A média de Paulo em determinado número de provas foi 6,5. Então, ele está dizendo aqui para a gente, ó, média igual a 6,5. O professor havia combinado com a turma que eliminaria a menor nota de cada aluno e recalcularia a média. Então, a média, o que é essa média, né? A média, ela é igual ao somatório, né? Esse símbolozinho aqui é somatório, é uma soma que a gente está realizando, certo? De várias notas, dividido pela quantidade de vezes que essa nota se repete.
Então, somatório de várias notas, tá um Nzinho aqui, ó. Somatório de notas dividido pelo número de vezes que essas notas se repetem. Então, isso considerando que é uma média simples, né? Não é uma média ponderada, tá? Então, como é que ficaria aqui? Vamos terminar de ler, né, para a gente interpretar. Ele falou que ele tem essa média aqui, né? E que a menor nota obtida por Paulo nas provas foi 4. A gente sabe que a nota, vamos botar aqui, a nota mínima é igual a 4. Eliminando essa nota e recalculando a média, Paulo obteve 7. Então, isso aqui é uma média 1 e a média 2 dele, média 2, é igual a 7. Ou seja, eliminando essa nota mínima, que é um 4, a média dele subiu de 6,5 para 7. Quantas provas Paulo fez, incluindo a que obteve menor nota? Pronto, então vamos lá. A gente vai analisar agora quantas provas. Como eu estava dizendo, ó, o que é essa média? A média é igual à soma das notas, eu vou chamar de SN, soma das notas, né, dividido por esse número N, que eu não sei qual é. Né? Quantas notas? É o que a gente está buscando. A nossa interrogação aqui é saber esse N. Quantas notas? Né? Quantas provas? Cada prova tem uma nota. Então, quantas provas ele fez? Então, a gente sabe que essa nota é isso. A gente sabe ó, que a soma dividido por N dá igual a 6,5. Beleza, isso aqui foi o que a questão nos informou, né? Que a média inicial dele era 6,5. Só que foi feito o seguinte, ó, ele disse que eliminando a menor nota, né, que era um 4, a média passou a ser 7. Então, se a gente pegar ó, a soma das notas e tirar o 4, né, agora a gente vai ficar aqui com o nosso N menos 1, porque é o número de provas que ele fez menos 1, a nova média. Ó, era a soma, tirei a menor nota, menos 4. E agora eu estou dividindo por N menos 1, porque se eu tivesse feito 5, eu vou fazer a média agora com 4. Se ele tivesse feito 3 provas, eu vou fazer a média agora com 2. E assim por diante. Então, a gente tinha N aqui, agora N menos 1. E essa média aqui é igual a 7. É o que a questão nos informa. Então, perceba aqui que a gente tem duas equações. Ó. Nós temos, a partir daqui, a gente pode isolar e dizer assim, ó, SN, soma das notas, é igual a 6,5 vezes N. E aqui nós temos assim, ó, podemos fazer meios pelos extremos aqui, vai ficar assim, ó, SN menos 4 igual a 7 vezes N menos 1. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Eu sei que SN, ó, aqui, ó, SN vale isso aqui. Então, eu vou substituir esse SN aqui, porque o nosso objetivo mesmo é encontrar N, né? É o N. Então, vamos substituir. Ó. Nosso SN é 6,5 vezes o N. Então, isso aqui virou isso aqui. Ó. Menos 4 igual, a gente faz aqui 7 vezes N, 7N. Menos, né? 7 vezes menos 1 dá menos 7. Agora, a gente faz o seguinte, eu vou só inverter essa igualdade. Ó. Vou fazer assim, ó. 7N menos 7 é igual a 6,5N menos 4. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu pegar agora esse 6,5N e passar para a esquerda, ele já vai ficar positivo. Então, a gente vai fazer assim. Eu vou pegar esse menos 7 aqui, vou jogar para o outro lado da igualdade. A gente fala jogar, mas vocês entendem, né? Que não é jogar de fato, né? Porque a gente está somando dos dois lados. E isso aqui eu vou jogar para o lado de cá. Então, vai ficar assim. Ó. Quando a gente muda de lado da igualdade, ele muda o sinal. Então, nós vamos ficar aqui, 7N. Aqui era mais 6,5, vai ficar menos 6,5N. Igual a menos 4. E aqui era menos 7, passa para lá, mais 7. Ó, 7N menos 6,5N, 7 menos 6,5 dá 0,5N. E agora a gente tem desse outro lado, ó, menos 4 mais 7. Isso aqui dá 3 positivo. Então, o nosso N vai ser 3 dividido por 0,5. Se é 3 dividido por 0,5, dá 6. 3 dividido por 0,5 é igual a 6. Então, agora, vamos para a próxima questão, a questão 3. Um recipiente em formato de bloco retangular possui dimensões medindo 10, 20 e 40.
Um outro recipiente possui também o formato do bloco retangular, mas suas dimensões correspondem a 90% de cada uma das dimensões do primeiro. O volume do segundo recipiente corresponde a aproximadamente que percentual de volume do primeiro recipiente. Essa questão aqui está envolvendo duas coisas, né? Está calculando volume de um objeto, que no caso aí é um paralelepípedo, né? Um bloco retangular, volume de um objeto, no caso um paralelepípedo, e ele está envolvendo também porcentagem. Se você entende essa primeira parte aqui, vai ficar bem facinho para você, porque você nem precisa calcular o volume, ele só quer saber o quanto que vai ser o percentual, se ele diminuir 90%, se ele diminuir 10% em cada um, né, em cada das dimensões. Ó, só para a gente entender, o volume, né, quando a gente tem uma situação como essa, assim, ó, o nosso volume, ele é igual ao produto das arestas. Então, digamos que a gente tem aqui um comprimento A, aqui um B e uma altura C. Então, o nosso volume vai ser A vezes B vezes C. Nesse caso, 10 centímetros vezes 20 vezes 40. Beleza. A gente nem precisa calcular, porque a questão não pede qual é o volume. Mas, eu sei que esse meu volume 2 vai ser igual ao meu A vezes 90%, que é 0,9. A nova dimensão é 10% menor. Ela vai ser assim, ó. O meu A vai ser um pouquinho menor. O A vai estar aqui, ó. Ele vai diminuir 10%. O meu B, ele vai diminuir também os seus 10%, um pouquinho maior aqui do que o do A, né? O comprimento do B. E o C, que é a altura, também vai diminuir aqui uma determinada porcentagem. Então, o novo bloco ficaria assim, ó, algo assim. Então, vai ficar, ó, B vezes 0,9 e C vezes 0,9. Então, o nosso volume 2 vai ser A vezes B vezes C vezes 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Perceba o que é que eu fiz aqui. Eu só peguei, agrupei o A, o B e o C, porque isso aqui é o nosso volume inicial. Então, isso aqui é o nosso V, que eu poderia chamar de V1. E isso aqui é o quanto ele vai reduzir em relação ao volume. E ele quer saber de forma percentual. Então, basicamente, a gente tem 0,9 ao cubo. 0,9 ao cubo, que é 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Como é que a gente faz? Ó, o 9 ao quadrado é 81. Então, 0,9 vezes 0,9 é igual a 0,81. Então, o que a gente vai fazer agora, eu vou pegar esse meu 0,81 e multiplicar por 0,9, ou 90, né? Então, a gente vai ter aqui tudo zero, né? Tudo zerado. 9 vezes 1 vai ser... Deixa eu até puxar um pouquinho para cima aqui. Aqui assim. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso 9 vezes 1 vai dar 9. 9 vezes 8, 72. Vem um 7 para cá. 9 vezes 0, 0. Baixa o 7 aqui. Então, vai ficar isso aqui. E depois, né, tudo com 0. Então, vai ficar 0, 0, 0. E agora a gente faz a soma. Ó. 0, 0 com 9 dá 9. 0 com 2 com 0 dá 2. 7 com 0 dá 7. E aqui dá um 0. Como a gente tem 4 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem que andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, o nosso resultado é 0,0729. Só que ele pede de forma percentual. Então, a gente faz vezes 100%. Ou seja, 72,9%. A questão pede aproximadamente, ou seja, não é exatamente. Como é aproximadamente, a gente olhando as alternativas, viu aqui que o mais próximo é a letra C. Né? Então, a letra C é a resposta correta dessa questão, beleza? Vamos agora para a questão, essa questão aqui é a questão de número 4, tá? Aqui está 11, mas está errado. Questão 4. Essa questão aqui já é uma questão do concurso de Itaipu, né? Questão de 2019. Quantos números entre 1 e 1000 são divisíveis por 3, mas não são divisíveis por 18? Essa questão é o tipo de questão quando você olha e você, opa, pelo amor de Deus, esse negócio aí está muito esquisito. Ou negócio difícil, pelo amor de Deus, mas não é, né? Porque para você ver, ó, quando o número ele é divisível por outro, né?
Significa assim, eu vou pegar de 1 até 1000 e eu vou quebrando de 3 em 3, né? 3 em 3. Ou seja, eu vou pegar o 1000 e vou dividir por 3. Quando eu fizer isso, não, vai dar 1000 por 3, vai dar, vamos lá, 3, que dá 9, sobra 1, baixa o 0. 3 de novo, e aí vai ter a mesma coisa, 9, 1, baixa o 0. Aí baixa o 0 de novo, 3 de novo, né? Então vai ficar 9, e agora não tem mais 0 para baixar, né? Fica 1, então bota a vírgula. 3, e aí vai ficar uma dízima periódica. A gente viu aqui que a parte inteira é 333. Então a gente tem 333 de 1 até 1000 que são divisíveis, né? Que são divisíveis, divisíveis por 3. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para 18. Vamos ver agora para 18. A gente vai pegar 1000 e vai dividir por 18. Quando a gente fizer isso aqui, ó, a gente pode tentar aqui com um 5. Aqui aí, ó, porque eu estou pensando assim, ó, se fosse um 20, 5 vezes, fosse um 50, já daria o 1000. Então, eu vou botar o 5 aqui, que ele vai dar alguma coisa perto aqui do, acho que 90, né? 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 1 com 4, 9. Então, deu 90, baixo 10. Aí, como o 10 é menor que o 18, obviamente, a gente vai baixar aqui o 0. Então, de novo, vai ficar aqui um 5, né? Vai ficar 5 vezes 18, 90 de novo. Baixo 10,555. Então, a gente tem que divisíveis mesmo são quantos? Só a parte inteira, né? 55. Então, a gente tem 55. Aí a gente quer saber, ó, quantos números são divisíveis por 3, mas não por 18. Então, a gente vai pegar os divisíveis por 3, que são 333, e fazer menos 55. Basicamente, é isso aqui. Então, vai ficar da seguinte forma, ó. Vamos lá. 333 menos 55. Vai pegar emprestado aqui, né? Porque 3 é menor do que 5. Então, vai ficar 13. 13 menos 5, 8. Aqui ficou um 2 agora, né? 2 é menor, a gente pega um emprestado aqui que fica um 2, né? E aqui fica agora um 12. 12 menos 5 vai dar 7. E aqui ficou um 2, aqui fica um 0, né? Então, fica 278. Então, letra D. Vamos para a questão de número 5. Com a chegada da pandemia causada pela Covid-19, tornou-se necessária a produção de álcool 70 de etanol, 70%. Para isso, algumas vezes combinam-se álcoois com diferentes teores de etanol. Em um laboratório, por exemplo, utilizam-se 2 álcoois, um 65% de etanol e outro 90% de etanol. Combinando-se uma quantidade adequada dos 2 álcoois, foi possível produzir 2 litros de álcool com 70% de etanol. Que quantidade do álcool menor, né? O menor é esse aqui dos 65%, e menor teor de etanol foi utilizado. Então vamos entender esse negócio aqui, ó. A gente tem um álcool que ele é 65% etanol. Beleza. A gente quer produzir um álcool 70%. E ele informa para a gente que são 2 litros. Então, a gente tem que calcular baseado na quantidade de etanol. Então, ó, podemos fazer assim. Ó. Eu vou chamar essa quantidade de etanol aqui de X, tá? Então, a gente tem assim, ó, esse etanol menor eu vou chamar de X e o outro eu vou chamar de Y. Eu vou até falar, faz assim. Eu vou chamar esse etanol aqui, o álcool 1, tá? E o outro, álcool 2. Então, a gente tem assim, ó, esse álcool 1 vezes os 65%, mais o álcool 2 vezes o 90%, ele tem que dar igual ao 70%. 70% de 2 litros, né, vai ser 70% de 2 litros. Então, só ajustando aqui, que a porcentagem basicamente é uma divisão por 100, né? Então, nós temos assim, 0,65 a 1 mais 0,9 a 2 é igual a 0,7 vezes 2, 1,4. Então, a gente chegou aqui a montar essa equação. E o detalhe é que a gente sabe que o A1 mais o A2 é igual a 2 litros, né?
Ó, juntando os dois álcools, foi possível formar 2 litros. Então, eu também sei aqui, vou montar a equação aqui embaixo, ó, A1 mais A2 é igual a 2. E aí você fica à vontade agora para fazer por substituição, fazer por eliminação, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer por eliminação, porque eu acho que fica mais fácil. Porque se eu eliminar o A2, eu já acho o A1, que é o que a questão está pedindo. O álcool, a quantidade de álcool de menor teor. Então, como isso aqui tem um 0,9, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui de baixo por menos 0,9. Estou multiplicando isso aqui, ó, vezes menos 0,9. Essa parte vai ficar assim, menos 0,9 A1 menos 0,9 A2 igual 2 vezes menos 0,9 dá menos 1,8. Então, o que eu peguei esse númerozinho aqui e multipliquei esse e esse, todos os lados da equação, não foi só um. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar tudo isso aqui com essa equaçãozinha de cima. Eu vou até reescrever aqui, 0,65 A1 mais 0,9 A2 igual a 1,4. Isso aqui, ó, foi depois de eu reescrever, né? Então, ó, perceba que isso aqui eu vou eliminar. Eu estou somando os dois lados da igualdade aqui e os dois lados da igualdade do outro lado. Então, a gente vai ficar com 0,9 menos 0,9 mais 0,65. Então, vai ficar 0,9 com 90 menos 0,65. Aqui vai dar menos 0,25. Então, a gente tem aqui, ó, menos 0,25 a 1. Então, você fazer aqui, ó, se fosse 0,9 menos 0,6, daria 0,3. Tirando mais 0,05, dá 0,25. Aqui a gente eliminou tudo isso aqui igual. Menos 1,8 mais 1,4 dá menos 0,4. Então, basicamente, o que nós vamos fazer agora, posso multiplicar os dois lados por menos 1, e aí a gente já transforma todo mundo em positivo, tá? Multiplicando ambos os lados por menos 1, aqui e aqui. E agora a gente ficou assim, que o nosso A1 é igual a 0,4 dividido por 0,25. E aí você fica à vontade para fazer a divisão normal. Eu tenho um macete aqui para facilitar. Eu sei que o 0,25 é igual a 1/4. É algo que a gente vai ver muito. 1/4, 2/4, 3/4. Então, isso aqui é igual a 1/4. Se eu estou dividindo por 1/4, é a mesma coisa fazer assim, ó. 0,4 dividido por 1/4. Que isso aqui é a mesma coisa, 0,4 vezes primeira pela inversa segunda, vezes 4 dividido por 1. 0,4 vezes 0,4 igual a 1,6. E 1,6 é a letra D. Se você quiser, você poderia dividir normal também. Faz o 0,4 com 0,25, faz a divisão, vai dar a mesma coisa. Você fica à vontade aí para fazer do jeito que você achar que fica mais fácil para você. Tá? Essa questão aqui também é uma questão muito boa, certo? Você tem que saber as operações básicas aí de potenciação. Vamos lá. A intensidade de chuva de uma determinada região é representada pela seguinte equação. Ó, a gente tem uma equação aqui, ó. Vou até reescrever essa equação aqui, ó. I é igual a 2.000 vezes TR. Tá, assim, não vou nem botar em parênteses, deixar do jeito que tá. TR ao quadrado dividido por T mais 5 ao cubo. E ele explica para a gente em que I é intensidade pluviométrica em milímetro por hora, TR. Então, o TR é uma variável só. Tempo de recorrência em anos e o T minúsculo, tempo de duração da chuva em minutos. E aí ele pergunta para a gente, ó, qual é o valor da intensidade pluviométrica para uma chuva com tempo de recorrência, ou seja, TR, 10 anos. Aqui é o nosso TR. E duração de 5 minutos, ou seja, esse aqui é o nosso T. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é substituir aqui dentro. Ó. I vai ser igual a 2.000 vezes, nosso TR é 10, né? 10 ao quadrado. Esse ao quadrado vem daqui da equação que ele já dá para a gente. TR ao quadrado dividido por T mais 5. Ó, o nosso T é 5. Então, vai ficar 5 mais 5. E aqui é tudo ao cubo. 5 mais 5 é 10, né? Então, a gente tem que o nosso I é igual a 2.000 vezes 10 ao quadrado
dividido por 10 ao cubo. Quando nós temos divisão de potência de mesma base, a gente pode fazer o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 3. Vai ficar 10 a menos 1 aqui. E 10 a menos 1, ou seja, eu posso cortar aqui, né, ó, esse 2 e vai sobrar um 1 aqui embaixo. Aqui vai ficar 1 e vai ficar assim. Ó. Nosso I vai ser 2.000 vezes 1 dividido por 10. Né? Porque o 10 ao quadrado é assim, ó, é 10 vezes 10. E embaixo a gente tem que é 1.000. É 10 vezes 10 vezes 10. Então a gente pode cortar esse com esse com esse. Sobrou somente 1 sobre 10, que é isso aqui que eu coloquei, 1 sobre 10. E 1 sobre 10, a gente corta esse zerinho aqui com esse aqui. Sobrou que o nosso I é igual a 200, né? 200 milímetros por hora. Então, essa aqui vai ser a nossa resposta, 200 milímetros por hora, letra C. Vamos seguindo aqui, questão 7, questão de número 7. Uma amostra de solo úmida com 200 gramas de massa foi retirada e encaminhada ao laboratório. Após seca, a massa passou a ser 190 gramas. Então, vamos lá. Massa úmida igual a 200 gramas. Massa seca, 190 gramas. Então, a gente sabe que a massa da água é 200 menos 190, que é 10 gramas. Beleza. Sabendo que a umidade gravimétrica do solo corresponde à razão entre massa da água e a de solo seco. Então, massa de água, massa seca, do solo seco. Massa de água por isso aqui. Qual é o seu valor nesse caso? Então, ele quer saber qual é o valor da massa de água pela massa seca, né? Pela massa de terra seca, do solo seca. Nós temos aqui que fica 10 dividido por 190. Então, pode cortar aqui com esse aqui, né? 10 por 190, fica 1 dividido por 19, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui. Ó. 1 dividido por 19. Tá, o 0,10 ainda não foi. Bota um 0, pronto, agora fica. Ó, se fosse 20, 5 daria 100. Então, a gente pode colocar o 5 aqui, que se for 6 já passa, né? Então, 5 vezes 9, 45. Vem um 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. 100 menos 95 dá 5. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Vou baixar um 0 aqui. E agora, eu vou colocar quanto? Eu vou colocar um 2. Se eu botar um 3, vai dar perto de 0,6, né? Vai dar perto dos 60. Então, eu vou botar aqui um 2. 2 vezes 19 dá 38. E aqui a gente já tem, né? Já tem a nossa resposta. Não vou nem continuar. Ó, não precisa continuar. Porque, ó, pegando isso aqui e fazendo vezes o 100%, a gente vai chegar no 5, duas casas a gente vai andar para a direita, né? 5,2%. Eu nem calculei o outro, seria o 6. Nem coloquei. Já sei a partir daqui, ó, pelas alternativas, que é a letra D, tá bom? Então, a gente conseguiu chegar aí de forma rápida. Numa pesquisa com os turistas nas principais praias de Martinhos, constatou-se que 74% das pessoas entrevistadas já tinham visitado a cidade anteriormente. 273 pessoas estavam na cidade pela primeira vez. Olha aí, 74% já estavam. Quanto falta para fechar o 100%? 100% menos 74% dá igual a 26%. E ele fala para a gente que esses 26% estavam na cidade pela primeira vez, ou seja, o restante, 273, equivale a 26%. Quantas pessoas foram entrevistadas? Então fica fácil agora. Ó. Se 273 equivale a 26%, 100% equivale a quanto? E fazendo aqui medidos pelos extremos, a gente vai ter que x vezes 26 vai ser igual a 273 vezes 100. Perceba que eu já eliminei aqui a porcentagem, porque quando a gente passasse para o outro lado, né, já automaticamente a gente cancelaria. Então, vai ficar que nosso x é igual a 273 vezes 100 dividido por 26. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é essa divisão. 276 por 26. Né? Na verdade, vai ficar assim.
27300, né, porque está multiplicando por 100, dividido por 26. Vamos lá. Ó, 26, a gente está bem pertinho do 27. Então, pode ser o 1 aqui. Começar com 1. Vai ficar aqui o 26 menos, vai baixar o 1, vai ficar um 13. Beleza. E agora? Baixou o 3, ficou 13. Não dá para calcular ainda, né? Então, a gente teria que ter botado o 10 aqui para virar o 260. É que aí ficaria assim, ó. 273 menos 260, vai baixar aqui o 3, agora a gente baixa o 0. 130. Ah, o 130, a gente botando o 5 aqui vai dar exato. 5 vezes 26, 130. E aí sobrou um 0 aqui, a gente traz ele para cá. Perfeito, né? Então vai dar 1050, letra B. Vamos seguindo aqui, questão 9, na reta final já, né, desse vídeo. Uma produtora de eventos colocará à venda 2.400 ingressos para um festival de música no valor de 120 cada ingresso. Qual será o menor valor arrecadado com a venda de todos os ingressos, sabendo que até 40% desses ingressos podem ser vendidos com 50% de desconto, meia entrada para estudantes, idosos e outras categorias. Vamos lá. Primeiramente, ó, a gente tem que entender assim. Ele está dizendo que são 2.400 ingressos. A gente tem 2.400 ingressos. Desses 2.400, a gente tem assim, ó, tem uma subdivisão. Ó. Ele falou que 40% vai ser vendido com meia. 40% vai ser vendido com meia. E o resto, 60%, inteiro, né? Inteira. Então, qual é a menor possibilidade, né, que ele tem? A gente vai calcular aqui quanto é 40% de 2.400 e calcular o quanto ele vai receber tendo desconto de 50% em cima do ticket, que no caso é 120 vira 60, né? Então, a gente vai fazer assim, primeira coisa, 40% de 2.400. Então, a gente vai só fazer o quê? Uma multiplicação, né? 40% é 0,4. Ou a gente pode até escrever assim também, ó. 40% de 2.400. E aí você corta esses zeros aqui, ó. 2 zeros, 2 zeros. Vai ficar 40 vezes 24. Fazer já direto aqui, ó. 4 vezes 4 dá 16. Vem 1. 4 vezes 2 dá 8. Com 1, 9. Com mais um zero, 960. Tá? Então, a gente tem aqui que são 960 ingressos. Se são 960 ingressos, a gente tem assim, ó, que 900, o total, né, o máximo que ele vai arrecadar, ele pergunta, ó, dessa venda, qual será o menor valor? O valor será o seguinte, ó, será 960 vezes o valor da meia, no caso é 120 vira 60, mais o restante, que é o 2.400 menos 960, que é o 60%, né? Vai ficar 2.400 menos 960, que vai ficar menos, que é o restante, né? Com a parcela inteira. Vai ficar assim, vamos lá, vai ficar 0 menos 0, 0. Aqui é 0, a gente tem que pegar para ficar o 10. 10 menos 6, 4. Aqui ficou 23. 23 menos 9 vai dar 14. 1.440 ingressos vezes o inteiro, que é 120. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é multiplicar e somar isso, né? Esse valor aqui. 960 vezes 60. Vou fazer aqui do lado, ó. 960 vezes 60. 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Em 3. 6 vezes 9, 54. Vira 57. Vai ficar 0, 0, 6, 7, 5. Né? Vai ficar 57.600. 57.600 mais 1.440 vezes 120. Vou fazer aqui do lado. 1.400, vou fazer aqui no meio, 1.440 vezes 120. Vai ficar 0, todo mundo, 0,882. E aqui vai ficar 0, 4, 4, 1. Vamos somar tudo isso aqui e vai dar 0, 0, 8, 12, vem 1, 6, 7,
1. Então, ficou 172.800. 172.800. Agora é só a gente somar. 172.800 mais 57.600. 0 com 0, 0. 8 com 6, 14. Vem 1. 7 com 2, 9 com 1, 10. Fica 0, vem 1. 7 com 5, 12 com 1, 13. Vem 1, ficou 1, 2. Ficou 230.400. Então, o valor é R$230.400. Portanto, nós temos aqui a letra D, novamente, a letra D. Vamos para a questão 10. Uma bola tem formato perfeitamente esférico, com raio de 10 centímetros. Essa bola foi afundada em um recipiente em formato de paralelepípedo e cheio de água. Pessoal, lembrando que esse conteúdo dessa questão específica aqui não cai no IFPR, mas é um tipo de conteúdo que cai em vários outros concursos, tá? Até assim, poderia cair no IFPR se ele desse, por exemplo, a fórmula, né, para você calcular o volume da esfera. Mas como não deu, estou fazendo aqui só para complementar. Lembrando que as questões que eu ainda vou resolver à frente, elas são conteúdo lá, estão previstas no edital, tá? Então vamos lá. Uma bola no formato perfeitamente esférico com raio igual a 10, então a gente tem um raio igual a 10 centímetros. Essa bola foi afundada em um recipiente em formato paralelepípedo e cheio de água, até ficar completamente submersa. O recipiente tem base de dimensões de 40 por 50. Tem 40 por 50 centímetros. E ele não especifica a altura, né? Ele diz que essa esfera, quando ela entrar aqui, que ela entrar de fato aqui, ela vai ficar totalmente submersa, tá? Então, ela vai ficar toda coberta. O que ele quer saber, né, devido à submersão da bola, quanto subiu o nível da água aproximadamente? Use π igual a 3. Então, basicamente assim, a gente tem que saber, eu já tinha falado, né? O volume é igual ao produto entre as arestas, então a gente tem 40 vezes 50 vezes essa altura, que a gente não conhece, e esse volume aí tem que ser igual ao volume da esfera. E o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, é basicamente assim, ó, 40 vezes 50 vezes h, isso aqui é o volume desse paralelepípedo, é igual a 4/3 de π. Ele diz, considere π igual a 3. Então, 4/3 de π vezes r ao cubo. O r é 10, então é 10 ao cubo. A gente corta isso aqui com isso aqui e, basicamente, a gente vai só isolar. Vai ficar assim, ó, h é igual a 4 vezes 10 ao cubo é 1.000. 1.000 dividido por 40 vezes 50. E aqui, nós vamos cortar esse zero com esse com esse. 4 por 4 dá 1. Sobrou 10 dividido por 5, que dá igual a 2 centímetros. 2 centímetros, letra C. Vamos para frente aqui. Questão 12. Se duas pessoas fazem 30... essa questão aqui é sensacional, porque isso aqui está no edital do IFPR, tá? Isso aqui é regra de 3 composta, tá? Regra de 3 composta. Então, isso aqui é muito importante. Provavelmente vai cair uma questão dessa aqui. É clichê, tá? Se duas pessoas... Se duas pessoas fazem... Vou botar aqui, bombons. Se duas pessoas fazem 30 bombons, aqui tem o tempo, em 10 minutos... Se duas pessoas fazem 30 bombons em 10 minutos... Quantos minutos, ou seja, que é o tempo, é a nossa incógnita, 3 pessoas, aumentou aqui, 3 pessoas, levam para fazer 180 bombons. E aí a gente vai analisar o seguinte, tem um outro vídeo aqui no canal já que eu falo de regra de 3 composta, tá? Na época que eu estava fazendo o conteúdo aí para o concurso da UFC. Vamos lá, então nesse caso aqui, ó, a gente tem assim, você montou, primeiramente você tem que ver quem são as variáveis. Depois você montando dessa forma da coluninha aí, dessa forma que eu coloquei, você já vai facilitar bastante. Aqui você vai começar assim, ó, vou pegar uma seta e colocar apontando para baixo, onde tem a minha variável, no caso aqui, x, tá? Que é o meu tempo. Depois eu vou analisar cada um em relação ao x. Analisar o quê? Se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Se eu aumentar o número de pessoas, eu tenho mais ou menos tempo. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou ter menos tempo.
Então, é inversamente proporcional. Se eu aumentar o número de bombons, eu tenho mais ou menos tempo. Ó, se eu aumento mais bombons, se tem mais bombons para fazer, eu gasto mais tempo. Se tem menos bombons, eu gasto menos tempo. Então, eles são diretamente proporcionais. Então, a seta vai apontar na mesma direção dessa aqui, que é a nossa referência da nossa variável. Beleza. Agora, o próximo passo é, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a nossa referência, que é isso aqui, vai ficar assim, ó. X dividido por 10. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, nossa referência, x dividido por 10. Começar pela ponta da seta. Isso aqui vai ser igual. Ó, a ponta da seta vai ficar sempre em cima. Então, vai ficar, ó, 180 dividido por 30 vezes, ó, a ponta da seta, 2 dividido por 3. E agora, basicamente, a gente fazer mesmo pelos extremos, né? Ou seja, pegar esse 10 e passar para lá multiplicando, e a gente vai encontrar o nosso resultado. O nosso x, a gente já pode cortar esse aqui com esse, né? Vai ficar assim, ó. 18 por 3 dá 6. Então, a gente pode dizer que o nosso x é 10 vezes 6 vezes 2 dividido por 3. Peguei isso aqui, ó, 10, trouxe para cá, multiplicando. Está dividindo, passa multiplicando. 10 vezes 6 vezes 2 por 3. Nós sabemos também que 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então, o nosso x vai ficar 10 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 10, 40. Então, nosso x é igual a 40. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo que eu trouxe para vocês aí com várias questões da matemática, né? Tanto para o concurso do IFPR, como outros concursos de prefeituras, institutos federais por aí, pelo Brasil afora, universidades também. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho, dizer aqui qual é o concurso que você vai fazer, né? E dizer se esse vídeo realmente está ajudando você, os vídeos aqui do canal, tá bom? Desejo sucesso a cada um de vocês. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau.